Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 2 de novembro. A igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos. Nós então temos hoje a alegria de acolhê-los aqui no nosso canal e de orar com vocês, pedindo a Deus, sobretudo, o consolo, o conforto para quem perdeu pessoas queridas há pouco tempo. Certamente muitos irmãos, muitas irmãs estão visitando os cemitérios, recordando os seus entes queridos, rezando em sufrágio por seus entes queridos. Nós celebramos a igreja padecente, isto é, os irmãos e irmãs já falecidos, que padecem no purgatório, e por estas almas nós rezamos a Santa Missa em sufrágio, que é a oração mais profunda e excelente. Um dos textos, a liturgia do Brasil, nos apresenta vários formulários de missas para a comemoração dos fiéis defuntos. Uma das possibilidades é a que está no livrinho da CNBB, Igreja em Oração. A primeira leitura é do livro de Jó, no capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor está vivo. O salmo é o salmo do Cristo Bom Pastor, salmo 23. A segunda leitura é de 1 Coríntios, capítulo 15, a longa e bela reflexão de Paulo sobre a ressurreição. E o texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Ficai preparados e vigilantes. Vamos então ler esse texto do Santo Evangelho de Lucas e comentá-lo brevemente. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu dizia, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos proclamando com toda firmeza a nossa fé no mistério pascal. Nós hoje confirmamos a nossa plena esperança nesta passagem da morte para a vida, daqueles que já faleceram e que foram marcados no batismo com o selo, com a marca de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Somos chamados então à vigilância e à prontidão. Na Bíblia, a região da cintura ou os rins, são cingidos os rins, é cingida a cintura
sobretudo quando o israelita vai trabalhar, caminhar ou lutar. Ter os rins cingidos significa estar de prontidão, preparados. Os rins cingidos são símbolo de prontidão e vigilância para qualquer situação, inclusive a situação inesperada. No livro de Jó, que é o texto da primeira leitura de hoje, os rins cingidos são também concebidos como fonte de bênçãos. Estar cingido é estar disponível para Deus, pronto para trabalhar pelo reino de Deus, pronto para caminhar com Jesus. A prontidão e a vigilância são exatamente o sentido mais profundo da passagem do Evangelho que acabamos de ler. Isso também é confirmado pela imagem das lâmpadas acesas. Os servos estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. A festa de casamento, na palavra de Deus, é sempre símbolo da aliança de Deus conosco. E aqueles servos que estão de pé, com rins cingidos e lâmpadas acesas, vigiando, eles são recompensados profundamente pelo seu Senhor. As lamparinas acesas simbolizam exatamente esta espera vigilante, operosa, mesmo em meio ao escuro, na madrugada, na incerteza, no perigo, os servos continuam acordados, alertas, vigilantes, de pé, de prontidão, com os rins cingidos. Aliás, o versículo 48, um pouco mais adiante, porque Jesus conta aquelas 3 parábolas mais ou menos com o mesmo significado, até o versículo 48. Parábola do patrão e do servo, 35 a 38, depois a parábola do dono da casa e do ladrão, versículos 39 e 40, e a parábola do administrador, versículo 41 a 48, que não aparece no texto de hoje do Santo Evangelho. Mas aparece esta do dono da casa e do ladrão. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ficaria acordado para não permitir que a sua casa fosse arrombada. Quer nos falar exatamente desta hora inaudita, imprevista, não esperada, em que o Senhor nos visita. Quando é que o Senhor nos visita? Nós já estamos também nos aproximando do Advento. Os padres da igreja nos dizem: o Senhor Jesus nos visita, nos visitou por ocasião da sua vinda na história, a encarnação, nascendo da Virgem Maria. O Senhor Jesus nos visita todos os dias, do ponto de vista espiritual, existencial. Todo dia é ocasião para que Jesus venha ao nosso encontro de algum modo, por meio de pessoas, de fatos, de circunstâncias. Como podemos dizer, todos os dias Jesus passa em nossa calçada. Jesus nos visita por ocasião da nossa morte. A morte é um encontro pleno e definitivo do ponto de vista da história com o Senhor que nos visita. Portanto, devemos ter em mente que a morte é uma experiência limite e que nós devemos viver bem para viver bem em Deus. Não é que devamos simplesmente viver para morrer, mas nós devemos viver bem a nossa fé, viver bem o nosso batismo, para que o encontro com Cristo na morte seja uma experiência de alegria, de vitória, para vivermos bem plenamente em Deus, na eternidade. E um dia o Senhor virá como juiz e Senhor da história
como na parousia, como juiz entre as nuvens do céu, para julgar vivos e mortos, o chamado juízo universal. A bem-aventurança, que está no versículo 37, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e os servirá. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Essa bem-aventurança, presente no versículo 37, nos compromete plenamente com o Senhor. Como disse, esta parábola está num contexto de parousia, vinda definitiva de Jesus como juiz e Senhor da história entre as nuvens do céu. Por isso, permanecer na vigilância, permanecer na fidelidade, mesmo quando não sabemos a hora ou quando o Senhor está tardando. Manter a fidelidade na oração, manter a fidelidade na prática da caridade, no amor e no testemunho da fé cristã. Como o discípulo de Jesus, nós devemos esperar o Senhor na oração, nesta espera dinâmica, na leitura da palavra de Deus, a ponto de a palavra de Deus se tornar um estilo de vida, mas também esperar o Senhor na prática da caridade. É belo percebermos como o patrão, o Senhor daqueles servos, que participa da festa do casamento e retorna, como sinal dessa aliança de Deus conosco, é Ele próprio que, ao chegar, se nos encontrar de pé, alertas, vigilantes, de lâmpadas acesas, Ele próprio nos servirá à mesa. Isto é símbolo da Eucaristia, mas é também símbolo do céu, do banquete festivo na eternidade, o festim que jamais terá fim. Vigilância e prontidão, mesmo que aparentemente o Senhor esteja demorando. Esse é o tempo da igreja, este é o tempo do testemunho. A parábola de hoje, de algum modo, é também já uma antecipação do tempo do advento que se aproxima. Rezemos então por todos os nossos queridos, entes queridos, mesmo que ainda marcados pela saudade, mas vivamos sobretudo a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança plena na ressurreição, como São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Descanso eterno, dá-lhes, Senhor. A luz perpétua os ilumine. Que todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém.